Sim, hoje a maior causa de divórcio, pelo menos no Brasil, é problemas financeiros mais do que traição. Mais do que traição. Então, de fato, é aquela frase, né? Nem só de amor e cabana se divide o casal. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir em um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha certa para facilitar o seu processo. Isso aí. Você que quer financiar o seu imóvel, quer uma ajuda aí em todo esse processo, na compra, na venda, ou até mesmo conseguir o seu visto de investidor aqui nos Emirados Árabes, a Bela Vista é o melhor para poder ajudar vocês nesse processo. Então, se você está em qualquer lugar no mundo, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, até mesmo aqui em Abu Dhabi, entre em contato com eles através aqui do QR Code ou do link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo, que eles vão atender vocês com muito cuidado e carinho. É isso aí. E o que a gente vai falar hoje, meu amor? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e, particularmente, desse livro, eu, me apaixonei da forma como foi expressa a opinião do Gustavo Cerbasi. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investimento e finanças de casais. A gente vai falar um pouquinho sobre livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro é maravilhoso. E para falar sobre ele, a gente trouxe uma convidada muito especial e a Júlia vai falar um pouquinho sobre ela. A gente trouxe aqui a Bianca Isolani. Ela é formada em engenharia química, mas encontrou sua verdadeira paixão no mundo das finanças. Há 3 anos, ela atua na área de investimentos, onde se especializou e conquistou importantes certificações, como a de especialista em investimento pela Ambima e a de consultora de investimentos registrada na CVM. Atualmente, Bianca está nos Emirados Árabes, onde vive há 1 ano, trazendo a sua expertise para ajudar pessoas a tomarem decisões financeiras mais inteligentes e estratégicas. E... esposa do meu amigo maravilhoso Lucas. Luquinha. Ele está aqui com a gente, viu, gente? É isso aí. Seja muito Bem-vinda, Bianca. Muito obrigada. É um prazer estar aqui falando de um assunto que faz parte do meu dia a dia. E muito antes de começar a trabalhar com isso, já fazia parte do nosso dia a dia como casal. Então é um prazer estar falando sobre o assunto aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bom, muito bom. Para começar, né, o primeiro capítulo do livro ele fala sobre, o título é Casamento e Dinheiro, um divórcio anunciado. E ele já começa dando um impacto muito grande no quão importante é entender a posição da finança do casal no relacionamento. O quanto que isso impacta no relacionamento, o quanto que isso vai trazer longevidade para o relacionamento ou vai gerar conflitos. Eu até vi, estava dando uma lida, 20 a 25% dos casais divorciam por causa de problemas financeiros. Sim, hoje a maior causa de divórcio, pelo menos no Brasil, é problemas financeiros mais do que traição. Mais do que traição. Então, de fato, é aquela frase, né? Nem só de amor e cabana se divide o casal. E é verdade, né? Eu com a minha experiência de atender ali várias pessoas, eu vejo o quão importante isso é da gente pensar no assunto antes de casar. O que eu vejo das pessoas, né? Muita gente hoje se casa e conversa sobre vários assuntos, mas não fala sobre vida financeira. Casam sem saber quanto ganham, quanto gastam, quais são os problemas financeiros, as dívidas. Então, muita gente chega para mim, inclusive antes de casar, no processo de noivado. Eu tenho muitos mentorados que chegam para resolver essa questão antes de casar. E muitas das vezes, sem o noivo saber desse problema, tá? Aí é um problema. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, aí até a gente vai entrar nisso, né? Mas o Cerbasi fala muito dos 5 perfis. E aí, às vezes, um do casal é financista ou poupador, né? E tem essa atenção para o dinheiro, e o outro é o descontrolado, o gastador, né? E aí, quando começa o relacionamento e que vê frutos que vai ir para o casamento,
a pessoa descontrolada, ela vê a necessidade de mudar. E quando vê isso a tempo, ainda é muito bom. Pior é quando casa e vai descobrir, né? Mas antes de casar, às vezes a pessoa percebe e chega pra mim e fala, ó, Bianca, inclusive eu gostaria de fazer a mentoria sem ninguém saber, porque eu preciso melhorar esse lado meu, eu preciso quitar as minhas dívidas, eu preciso melhorar financeiramente, porque eu sei que se eu não fizer isso, meu relacionamento não vai prosperar, porque é muito difícil quando um tá alinhado com um objetivo e o outro tá desalinhado nesse propósito, né? É legal o seu comentário, você falando que eu tô pensando, pela forma como a gente cresce no Brasil, a cultura a qual a gente é exposta, os pensamentos, as ideias, as ideologias. Olha só, a pessoa pede para não ser identificada. Ela tem vergonha de não saber entender como as finanças funcionam e sente isso como uma vergonha. Sim. Eu acho que está muito relacionado com uma forma que a gente aprende a se relacionar com o dinheiro desde criança. Eu, pelo menos, cresci com você tem que poupar, você não pode gastar, não pode. E o dinheiro, muitas das vezes, ele é visto como um vilão, porque na minha cabeça é o seguinte, meu pai ficava o dia todo trabalhando, o dia todo, para que ele trabalhava? Eu tenho que pagar as contas. Sim. E internamente o que ele ficava na minha cabeça, dinheiro é para pagar conta, dinheiro é para pagar conta. O que tira a presença do meu pai na minha casa é ter que trabalhar porque ele tem que pagar conta, então o dinheiro é uma coisa ruim, e aí você começa a ter esse relacionamento mais afastado com o dinheiro. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, essa zona de conforto de ficar no 0 a 0, ela é pior do que quem chegou no endividamento. É verdade. Porque a pessoa, ela pensa assim, eu tô no 0 a 0, não sobra nada, mas eu também não tô devendo ninguém, então tá tudo certo, eu vou continuar vivendo minha vida assim. E aí se passou 30, 40, 50 anos, e aí ela vai descobrir que ela vai viver ali apenas de uma aposentadoria do INSS, que mal paga as contas. Não dá pra fazer nada, praticamente. Para nós, ainda jovens, a questão é que existe hoje uma previsão de que até 2060, a idade mínima para aposentar vai subir para 78 anos. Nossa Senhora. E isso se vier a acontecer, porque hoje como funciona o INSS? É uma pirâmide financeira legal, né? Mas que quem sustenta essa base é quem é contribuinte ativo. E quem está lá no topo é quem está sendo beneficiado, recebendo, né, o salário do INSS. Só que a previsão é, hoje nós estamos vivendo mais e bem menos vencimentos. Então, vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar e a previsão é de que até 2060 haja menos contribuintes ativos para os mesmos beneficiários. Então, a gente, novo ainda, tem que pensar ainda mais em como que a gente vai construir uma aposentadoria tranquila. E ainda que a gente se aposente cedo e com um salário ok, a realidade é que hoje, mais de 90% dos aposentados continuam dependendo de terceiros, ou de algum familiar, de uma ajuda, ou tendo que continuar trabalhando, fazendo uma renda extra para conseguir um valor ok para pagar as contas. Então, eu vejo a importância da gente novo já, porque o tempo é um fator exponencial quando a gente fala de investimento. Então, a forma de composto. É a bola de neve, né? E quanto antes você começa, mais cedo você vai colher os frutos. Não que você já estando nos 40, nos 50, você não possa começar. Mas quanto antes, melhor. Essa questão de você preocupar com o seu futuro, aqui ele cita muito bem essa questão do divórcio anunciado, como as pessoas às vezes não falam sobre isso antes do casamento. Quando começa o casamento, tá tudo bem, ainda tá naquela paixão, tá todo mundo feliz, é tudo novo. Só que as pessoas fazem de uma maneira errada, eu acho que ele coloca de uma maneira brilhante, estratégias que você pode tomar para preparar o casamento, por exemplo, que é um sonho, todo mundo quer ter uma festa, quer ter uma cerimônia para receber os amigos. E ele fala as maneiras que você pode reduzir o impacto disso, porque qual que é o maior problema? As pessoas acabam se casando e aí elas têm lá 12, 24 meses de prestação do casamento. Sem contar as que elas já tinham antes, né? Sem contar do marido.
Exatamente, exatamente. E qual que é o problema também? Além da festa de casamento em si, as pessoas esquecem que tem que mobiliar uma casa, você vai começar a pagar aluguel ou financiamento, que seja, e você vai, talvez, muitas das pessoas, pela primeira vez, ter responsabilidades financeiras, porque muita gente sai da casa dos pais para ir casar. Não foi o nosso caso, eu e o Lucas, a gente já morava sozinho, já tinha essas responsabilidades e compromissos, mas é a realidade de muita gente. Então, as pessoas esquecem desse somatório de coisas que acontecem de uma vez na vida e acham que é só a festa do casamento. É só a lua de mel. Mas e o pós? Porque hoje eu vejo que não vale... Eu tinha um sonho de fazer um super casamento quando eu era mais nova, mas quando eu criei consciência financeira... E aí você tem noção do preço das coisas? Ninguém sabe falar nada menos que um salário mínimo. Eu falei, o quê? Não, melhor a gente reduzir. E assim foi o nosso casamento. O máximo de coisas que a gente podia fazer, eu e minha mãe que fizemos os docinhos, o máximo que a gente pôde fazer para economizar, a gente fez. E olha que a gente já estava morando junto, já tinha a nossa casa toda mobiliada. Então não foi nem juntando tudo, né? Porque às vezes muita gente vai morar junto ainda não tem móveis, não tem louça, não tem roupa de cama e ainda tem que pagar um casamento. Não foi nosso caso, mas ainda assim a gente sentou e conversou e falamos, a nossa prioridade hoje, a gente tem focos muito bem definidos. E o casamento, ele tem que ser uma coisa para te deixar feliz e não preocupada por anos da sua vida depois. E você pensar, e agora? Né? Não adianta você ter um dia maravilhoso e feliz para chegar no dia seguinte, vocês olharem um pro outro e falar assim, e agora? O que a gente vai fazer? E é muito legal, porque você já conhecia o Lucas, você já morava com ele. Eu conheci o William, eu tinha o meu dinheiro, aí a gente casou, vai ser assim, assim, assim. Mudou totalmente. E quando você não tá acostumada a comprar tudo na hora que você quer, meu pai sempre ensinou, guarda, mas você pode gastar, mas você tem que guardar. Então, o dinheiro que eu tinha era pra mim. Na hora que você casa e vem esse choque aí de... Tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar, porque isso não... Eu tive a sorte de meu pai fazer isso, ele e minha mãe. Eles não deixavam a gente pagar, mas, seu salário é esse trabalhando, você não vai pedindo mais nada. Você vai viver com isso aqui. Então, na hora que eu conheci o William, a gente sentou e conversou, a gente vai casar, mas vai ser assim, assim, assado. Os combinados, Os combinados são muito importantes. E a gente fez isso quando a gente estava no processo ali de se conhecer. A gente acabou de começar a namorar. Foi muito doido, porque ele ia vir pra cá. Ele ia mudar totalmente a nossa vida. E as nossas conversas foram bem, bem diretas. Qual que é o seu pensamento sobre dinheiro, sobre ter filhos, sobre o casamento? E uma delas era essa questão, porque ao longo da minha vida, eu já sofri muito por causa do meu relacionamento com dinheiro. Eu tinha muito problema do relacionamento com dinheiro, já me endividei, já entrei em cheque especial num período da minha vida que foi muito difícil, enfim. Eu não tinha essa noção, e eu tinha uma coisa que ele cita também no livro, que eu tinha medo de olhar a minha conta bancária. Eu tinha medo de fazer as contas do meu gasto para colocar e parelhar com a minha receita e ver se tava batendo ou não, se tinha alguma coisa errada. Eu tinha medo, eu arrepiava quando chegava a notificação do aplicativo do banco. Mas eu falo com as pessoas. É sério. Mas eu falo com as pessoas. Por que o brasileiro não gosta de planilha financeira ou de olhar para as finanças? Eu amo olhar para o dinheiro. Por quê? Porque eu tô vendo ele crescer. Você tá vendo verdinho lá, tem mais. Sim, lá você juntar e ver cada dia mais um pouquinho, você fica assim, o resultado. É verdade. Agora, se você já sabe que toda vez que você vai abrir a planilha, você vai ver que faltou dinheiro ou que você ficou no 0 a 0 e não sobrou nada, é óbvio que o seu cérebro não vai gostar de fazer isso. Vai ser uma coisa difícil, uma coisa... E assim, é um processo. E eu falo com as pessoas, pra tudo na vida é assim, mas o começo, ele te exige muita energia. Então, você tem que ter muita disciplina no começo. É disciplina. Vai na base do esforço mesmo. Porque não é legal no começo, até você se ajeitar e começar a colher os frutos e criar uma reserva e começar a investir. Mas depois que você começa, aí você nunca mais quer voltar atrás. Porque a sensação de segurança, de paz, de tranquilidade que cuidar do seu dinheiro traz, você não quer retroceder mais.
É verdade. Então, no começo é difícil mesmo, vai ter que ser na base da disciplina, não é legal ficar preenchendo cada gasto. E no começo também exige muito esforço, porque como a maioria das pessoas nem sabem para onde o dinheiro vai, tem que anotar tudo. Não dá pra, eu vou só ver a fatura final do meu cartão. Não dá. Porque primeiro você precisa descobrir o ralo financeiro, onde está realmente escoando muito dinheiro. E até você fazer isso, são meses anotando gasto por gasto. Depois que você já pegou disciplina financeira e que você já faz os seus investimentos antes mesmo de gastar seu dinheiro, já separa o dinheiro para investir, aí tanto faz o jeito que você vai gastar o resto. Porque se você define assim, 30% do meu salário vai direto para os investimentos, eu tenho essa meta e é isso. A forma com que você vai gastar o restante não importa muito. Então você já consegue não precisar ser tão criterioso na hora de anotar ou tomar decisões financeiras. Mas o começo é muito difícil. É difícil. Esse começo, ele é o que você tinha falado. A gente está acostumado a, eu ganho X, eu gasto X. A gente pensa que você nunca vai ter um imprevisto, nunca um pneu do carro vai furar. Ou você nunca vai perder seu emprego, ou você nunca vai adoecer, você sempre vai pro restinho da sua vida conseguir ganhar aquele dinheiro. E é natural. Eu trabalhava de ajudante de eletricista, aí depois eu virei eletricista, depois eu virei técnico, e o salário foi aumentando. E eu ficava impressionado que assim, meu salário aumentou no mês seguinte, eu já tinha conta pro mês seguinte. E fui pro Senai, você tá rindo, né? Tá rindo. E aí quando eu cheguei no Senai, o salário de instrutor era um salário muito bom na época, eu era um adolescente, eu tinha 18 para 19 anos, o salário era muito bom. Eu nunca imaginei ganhar tanto dinheiro na minha vida. Eu lembro que o primeiro salário que eu recebi no Senai, eu fui no banco e saquei tudo em nota de 100. Vamos fazer um churrasco. Eu saí maluco. Eu lembro que eu fui no supermercado, eu fui no supermercado comprar fandangos, bolacha recheada, iogurte, eu sei que eu fiz a festa. E na minha cabeça, eu não entendi, eu tô ganhando muito dinheiro, o que eu vou fazer agora? Vou gastar muito dinheiro. Nunca tinha pensado, ouvido em falar em investimento, em guardar, não. Que eu tô ganhando mais, eu vou adequar a minha vida ao mais. E aí eu lembro do episódio que, beleza, comecei a trabalhar no Senai em julho e tal, passou, veio dezembro. Aí vieram as férias coletivas. Saí de férias. Aí recebi mais um bolão de dinheiro. Falei, tô matando a pau. Que dinheiro. Esquece que no mês seguinte o salário vai vir. Vai escutando. Aí beleza. Queimei o dinheiro, comprei presente pra família inteira, queimei o dinheiro. Voltei das férias, eu não trabalhava na cidade, em Pará de Minas, eu trabalhava em Divinópolis. Voltei pra Divinópolis, acabou as férias, voltei a trabalhar. Começou o mês, caiu o salário, caiu tipo 150, que era o proporcional. Era nada. Falei assim, meu Deus do céu, agora tem aluguel, tem as contas, tudo pra pagar e não caiu dinheiro. O que aconteceu? Eu lembro que eu procurei a menina do setor supervisor financeiro do Senai. Ele ficou com dó de mim, eu acho que ele queria rir na minha cara e não riu por educação, mas ele ficou com dó de mim, que tipo assim, cara, deixa eu te explicar, quando você sai de férias, você recebe antecipado as suas férias. Quando você volta, você não tem salário, porque você não trabalhou nesse período, agora você vai receber seu salário só no outro mês, meu Deus. E aí foi quando eu entrei na bola de neve, logo no início do cheque especial, e demorei pra sair. Consegui, graças a Deus, e quando eu saí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia voltar pra aquele lugar, porque eu aprendi na marra. Então, mas às vezes é bom tomar uma, porque aí você sai da sua zona de conforto, fica desconfortável. E aí é a hora que você busca falar assim, não posso viver assim. Se às vezes você continuasse no 0 a 0 e tivesse dando para pagar as contas, talvez você estaria assim, tá tudo bem, tá tudo certo. É verdade. E eu falo, e as pessoas às vezes não entendem, que sucesso financeiro tem a ver com 3 pilares. E não existe fixar só um pilar, ser bom só em um pilar. Que é ganhar dinheiro, saber gastar dinheiro e investir. Se você só ganha dinheiro, vai acontecer o que você falou. Toda vez que eu recebo um aumento, eu vou aumentar meus gastos proporcionalmente e nunca vai sobrar. Então, aquela história de, hoje eu ganho 5, mas aí quando eu ganhar 7 vai ficar melhor, e aí quando eu ganhar 10 vai ficar melhor. Não história não vai mudar. Não existe isso. Você precisa se reeducar, independente do valor que você ganha. Você tem que criar a mentalidade certa. Ganhei, também preciso saber gastar. Então, eu preciso saber poupar. O ganhar e o gastar vai te fazer poupar. Mas só poupar não adianta. Por quê?
Porque a gente tem efeito inflacionário. Então, daqui a 10 anos, o seu dinheiro já não vai comprar mais as mesmas coisas. A gente ia na Bomboniere, ia para a escola e comprava com R$2, tudo de bala. Hoje em dia, você mal compra um chiclete. Eu sou da época que o Kinder Ovo era R$1. Eu também. A Coca-Cola de 2 litros era R$1. A gente já achava caro, né? Demais, né? Então, e aí assim... Hoje em dia nem faço ideia, né? São uns 16 aí, ó. A fortuna. E se você não investe, você perde o seu dinheiro pro tempo e ele vai perdendo valor. Então, não adianta só ganhar bem, não adianta só poupar. Precisa ganhar bem, aprender a ganhar mais, né? Então, buscar se aprimorar, adquirir habilidades que te permitam ter um aumento de salário, você saber gastar dinheiro, saber se controlar e se organizar financeiramente e, por fim, investir, porque não adianta deixar dinheiro parado. Então, esses 3 pilares, eles são fundamentais para o casal ou a pessoa que quer enriquecer. Né? Sem um desses 3 pilares, vai ficar faltando alguma coisa. E é muito engraçado que vocês estão falando, eu tava pensando. Eu era totalmente diferente. Meu pai falava assim, ó, você vai guardar tanto, eu guardava tanto. Aí, quando eu recebi meu primeiro piso, em vez de eu guardar ele, eu já guardei que meu pai pediu, eu torrei ele. Então, tudo que eu recebi... Porque eu já tinha feito a minha função, que era guardar o que precisava. E é muito doido, que quando a gente não tem, você vê o tanto que eu já podia ter a mais, se eu tivesse igual... Eu gastei com bobeira, com trem, tipo, comida, coisa que não... Muitas vezes a gente nem lembra com o que a gente gastou. E era só ter guardado um pouquinho a mais. Não, mas a gente coloca assim, não, já guardei tanto. A gente fala assim, não, vou juntar mais um pouquinho, né? Isso tá aumentando. Não, a gente pensa tão pequeno, tão assim. E sabe o que é isso? Assim, existem muitas crenças, né? Se a gente for ficar falando das crenças envolvidas aí em relação ao dinheiro, a gente fica um dia inteiro. Mas falando sobre algumas, né, que eu percebo ali no dia a dia da minha rotina de atendimentos. Às vezes, a pessoa sente como se... Às vezes vem de uma família mais humilde e tudo, e aí tem aquela sensação de, eu não tive na infância, agora que eu tenho um pouco mais de condição, eu preciso me recompensar, como se eu tivesse que presentear minha criança interior por não ter tido a oportunidade. Também existe aquelas pessoas que, por não ter condição, por ter ouvido muitas coisas dos familiares, amigos, pessoas mais próximas, acham que é errado enriquecer, é como se quase você estivesse traindo a sua geração, né, todo o seu passado por estar prosperando financeiramente, então parece errado. E tem gente que às vezes ou não gosta do trabalho ou não se sente merecedor e o dinheiro não para no bolso. Porque imagine o seguinte, você recebeu o dinheiro, ele é fruto do seu trabalho. Se você não gosta do seu trabalho ou não sente que esse dinheiro foi realmente merecido, a tendência é você liberar ele e não sobrar nada. Recentemente você vai dar um jeito de dispersar esse dinheiro. Porque vai estar ali no seu bolso uma coisa que remete a algo que você não gosta ou que você sente que não mereceu receber. Então o dinheiro vai. Então, assim, existem várias crenças que a gente carrega sobre dinheiro e que às vezes a gente nem tem consciência. A maioria a gente não tem consciência. Você quer ver uma que eu tenho, que eu não tinha consciência? Eu passei a ter consciência quando eu comecei a estudar mais sobre vida financeira. Fala, meu. Eu acho que eu sei qual que é. Pode falar. A de comprar comida que você não comprava antes? Essa é uma delas. Nosso filho tem isso. Às vezes eu tinha, sério, eu tinha um problema com comida. Porque pelas formas como meu pai passou, principalmente ali eu nasci logo no iniciozinho, entrou o plano real, então a poupança da galera foi tudo por água abaixo, foi aquele monte de problema financeiro, enfim. Aconteceram coisas na vida do meu pai que deixaram ele muito com medo de trabalhar com dinheiro, insegurança financeira e etc. Ele já estava com 2 filhos nessa época. Então era tudo muito regrado. Graças a Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Mas foi um período que foi tudo muito regrado, então era tudo muito contadinho. Sempre que a gente queria sair para comer alguma coisa, comprar alguma coisa, não pode, hoje não pode, o pai tá apertado. E isso foi endurecendo meu coração. E inconscientemente eu senti que eu não era digno de ter aquilo. E eu prometi para mim mesmo que quando eu começasse a ganhar meu salário, eu não ia economizar com comida. Se eu tivesse com vontade de comer, eu comeria.
Isso me trouxe alguns problemas de saúde no início, porque aí eu passei... além dos exatamente. Eu passei dos limites, que eu comia muita besteira, muito processado, muito doce. E aí depois eu me reencontrei, entendi. Hoje eu como o que eu quero sempre, considerando que eu não vou colocar a minha saúde em risco. Mas eu queria falar sobre uma limitação que eu cresci aprendendo isso ouvindo as pessoas falar, ficar rico é ruim. Porque se tem alguém rico, alguém precisou ficar pobre para aquela pessoa ficar rica. As pessoas não entendem que a economia é cíclica e que o tempo inteiro tem dinheiro sendo produzido. Hoje que eu entendo isso, eu falei, gente, não faz sentido nenhum, mas é uma narrativa tão forte e você não tem embasamento técnico nenhum, você acaba acreditando e se torna uma verdade absoluta. Você vê alguém no carro, você fala assim, tá roubando. Olha lá. Lavar dinheiro. Tem gente passa, tem gente passa, fez coisa errada. Quando eu vim pra cá, eu ouvi de muita gente. Olha lá, tem alguma coisa, tem uma treta, isso ainda sei não. Enfim, as pessoas associam o progresso e o sucesso financeiro do outro, talvez com o fracasso que ela tem. Por ela não conseguir progredir, ela inconscientemente cria uma desculpa, um bloqueio, ele tem porque eu não tenho. E aí acaba, essa é uma crença que eu tinha que, graças a Deus, eu me libertei. E muita gente tem raiva de quem é milionário. De empresário. De empresário. Discurso de ódio na internet. Você vê muitos comentários assim, né? Onde, assim, parece que quem tá prosperando tá fazendo algo errado. E as pessoas não conseguem entender que são essas pessoas que geram empregos, que geram... giram... Eu falei no meu Instagram isso. Elas não entendem o processo, elas só... Acho que é por isso, porque quando elas não entendem, preferem falar o que tá na cara delas, que elas acham que é e pronto. É uma desculpa, né, de conforto, porque eu preciso culpar alguma coisa por eu não estar fazendo o que eu sei que precisa ser feito. Então, eu preciso arrumar alguma desculpa que seja plausível na minha cabeça para que eu não consiga prosperar. Então, assim, as pessoas têm muito isso, assim, de... o fulano consegue, mas se eu tivesse isso também, eu conseguiria, mas essas ferramentas, mas aí fica muito fácil, nananã, só que ninguém vê o processo. E eu até falei isso quando a gente fez a nossa viagem de férias, a gente, assim, quis e desejou tanto e planejou tanto a nossa viagem há muitos anos. A viagem estava no meu quadro dos sonhos há anos. Então, e foi realizada, não foi do dia para a noite, não foi impensado, a gente poderia ter feito antes. Mas, milhões de pessoas pelas mãos. E aí as pessoas olham e falam assim, agora tá na vida boa, mas é muito fácil, morando nos Emirados, aí eu sei. Tá milionário, ganhando riso de dinheiro. Mas olhem ver o processo. Ninguém quer fazer marmita todo domingo, igual a gente faz. É isso mesmo. Por isso que eu gosto de... Continuo apostando. Porque isso eu gosto de deixar o processo lá pra eles verem. Isso aí, Luquinha. Me orgulho. É do time da marmita. Esse aí não é vergonha, não. Tinha gente cá. E eu fazer marmita, comer... Não, é marmita. Faço marmita mesmo. É porque a gente não tem condições, mas a gente tem prioridades. É diferente. Tanto de nós que é a saúde, né? Que também foi um processo muito importante em questão de comer mais saudável, mas financeiramente falando também. Então, não só a marmita, mas várias outras coisas que a gente faz no dia a dia, que fazem a gente economizar para a gente poder gastar naquilo que mais importa. Então, a gente economiza de um lado para conseguir gastar mais no outro. Mas ninguém vê o processo. Ninguém vê o processo. É mais fácil julgar, né? É isso. E não é fácil. Começar a ter a disciplina de fazer a marmita, não é fácil. Mas depois que você começa a fazer e entende o benefício que está, fica muito mais fácil. E eu acho que depois que você começa a fazer isso, fica mais fácil as outras coisas na sua vida. Quando você tem disciplina numa coisa. Porque aí você começa, nossa, eu tenho disciplina na comida, você começa a ter disciplina para ir na academia, você começa a ter disciplina para juntar um dinheirinho a mais. Você confia mais em você. Tem uma frase, eu não lembro quem que falou, mas que é: a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. E é fato. E eu percebo isso, por exemplo, tem muitos clientes que são nutricionistas, personal, da área da saúde, que já tem essa disciplina ali para a vida saudável e que, consequentemente, agora estão buscando uma vida financeira mais saudável também. No meu caso, foi o contrário. Quando eu comecei primeiro a cuidar bem do meu dinheiro e depois eu falei,
eu quero chegar aos 60 anos rica, mas com saúde também. Exatamente, eu quero estar rico, com um tiozão saradão e tendo dinheiro pra gastar e gastar bem. Exato. Ele olha sua esposa, né, Marcos? E do lado segue, então. Meu amor, isso. Tu não esqueceu de mim. Meu amor, isso tá intrínseco. Quando a gente casou, acabou, diante de Deus, assinou o papel, acabou, não tem volta. 3 palavrinhas. Se tiver separado, 3 palavrinhas. que passa, né? É isso. Eu falo pra Júlia que a gente tem 3 palavrinhas. Pra sempre. Tá bom. É, meu amor? Isso. Beleza. Então tá intrínseco. Essa questão de planejar, esse ano nós realizamos um sonho que era... Meu sonho acabou se tornando sonho dela. Quando ela chegou lá, ela percebeu que ela tinha sonho, ela só não sabia. Mas eu tinha um sonho de conhecer a Europa, de viajar e poder curtir as feiras na Europa. E a gente planejou, conversou, olha, a partir de agora nós vamos fazer o projeto da viagem, de forma que a gente vai viajar e quando a gente voltar da viagem, a gente não vai dever nenhum centavo. A gente ficou 7 meses. Foram quase 7 meses até o período da viagem, fazendo restrição mesmo, ó, a gente não vai sair, não vai pedir comida, nós vamos fazer nossa comida, nós não vamos participar de shows, etc. Nós vamos direcionar as nossas além dos investimentos que a gente já faz, que é a primeira coisa, além das nossas obrigações, nós vamos separar esse aqui, que esse aqui é para viagem. E foi assim, perfeito. Realizei um sonho da melhor forma possível. Lá eu não fiquei fazendo conta de centavos, porque, gente, é horrível você sair pra viajar. Nossa, não, eu não gosto de comer sanduíche, não, porque esse sanduíche ele é 30, mas eu tenho só 28. Não, eu tô lá, eu nem quero saber quanto que custa o sanduíche, eu quero é comer. Mas isso a gente teve que privar os 7 meses, que a gente não comeu o sanduíche pra ir a laje. Mas a gente fez uma viagem, a gente voltou sem dever nada. Nós ficamos lá, aproveitamos, conhecendo 3 países diferentes, foi assim, viagem dos sonhos. Quando a gente chegou aqui, a gente já chegou, na viagem, voltando, a gente já tava planejando a próxima. Sim. Mas não foi? A gente já tava planejando. Fica muito mais gostosa, porque você aproveitou e você não vai voltar sabendo que você tem uma preocupação. Eu e o Lucas, a gente separa dinheiro para viagem desde quando a gente começou a namorar. A minha conta do Nubank eu criei, na verdade, pra gente separar todos os meses o dinheiro da nossa viagem. Isso desde antes da gente morar junto. Então, desde o começo do nosso namoro, finanças já foi, assim, um ponto muito importante. Quando a gente foi morar junto, mais ainda. Mas era a nossa prioridade, a gente gosta de viajar, de passear, de lazer. Eu sou uma pessoa que preza muito por experiências. Tem gente que gosta de coisas materiais, né? Vai ligar mais para um carro, para uma roupa, para essas coisas. Eu sou a pessoa que gosta de ir num restaurante legal, de fazer uma viagem divertida. E é isso que eu priorizo na minha vida. Então, desde o namoro, essa caixinha viagem, ela já existe. E aí as pessoas às vezes viam a gente viajar e falavam, da onde tá? De todo mês. Claro, vendendo droga, tá? Mas aproveitando a sua fala, já indo agora para o capítulo 2, você citou que você e o Lucas, vocês já preocupavam com a vida financeira. No capítulo 2, o Gustavo Cerbasi, ele fala sobre os perfis. É o perfil poupador, o gastador, o descontrolado, o desligado e o financista. Eu e a Júlia, a gente tem perfis muito diferentes, mas a Júlia já mudou muito. Isso aí eu tenho que dar todos os créditos para ela, porque quando eu conheci a Júlia, pra você ter uma ideia, quando a gente foi casar, e ela, beleza, vamos casar, vai mudar para os Emirados, então a gente precisa dar um jeito nas roupas, né, meu amor? E aí ela foi desfazer do guarda-roupa dela, ela descobriu muitas roupas com etiqueta. Que ela nunca Lembra o dinheiro que eu falei do PIS, que eu comprava e tudo ali. Foi tudo lá. E desde que eu sentei, a gente já tinha, se conhecendo, eu conversava muito com ela e mostrava para ela os meus investimentos, os rendimentos que eu tinha com os investimentos, o tanto que isso era importante para me dar tranquilidade, para ser mais ousado, para arriscar mais, para tentar coisas novas. E hoje ela vê valor nisso. Hoje ela mudou completamente. Hoje mesmo a gente já veio conversando, né, meu amor? E alguns planos dela, a primeira coisa que ela falou é investimento. Dinheirinho, uma parte é investimento. O que você tem para dizer para nós? Como que as pessoas... Porque aqui no livro ele tem uma pesquisa para você saber, mas quais dicas você pode dar para as pessoas para elas saberem qual que é o perfil dela? O perfil delas. Então, o poupador, ele é aquela pessoa que
ele tem consciência financeira, mas ele ainda não tem muitas informações sobre multiplicação de capital. Então, ele poupa, mas ele ainda, às vezes, não sabe multiplicar, como é o caso do financista. É um indivíduo da poupança, da caderneta de poupança. Eu só sabe guardar. Geralmente, eu tenho um perfil mais conservador, eu sei guardar dinheiro, me preocupo, eu prezo muito por segurança, né? Geralmente, por exemplo, a pessoa que às vezes, um funcionário público que tem muito pé no chão e tudo mais. E, inclusive, eu e o Lucas éramos poupadores antes de nos conhecermos. Nós dois, eu considero que nós dois éramos poupadores antes de nos conhecermos. O meu contexto, só para vocês entenderem, a minha família passou muitos altos e baixos durante a minha infância e adolescência. Então, era coisa assim, no Natal a gente tá indo viajar, no outro Natal ninguém tem dinheiro para comprar nenhum presente. Era coisa assim, hoje tem, amanhã já não sei mais. Não sei, né? E eu sofri muito com isso, porque eu ficava perguntando assim, como assim? Ontem a gente tava bem, de repente, agora não tem mais nada, agora tem que economizar, não pode fazer mais nada. Isso ficou na minha cabeça. Então, desde muito cedo, eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. E eu falo, quando a gente tem exemplos, a gente tem duas alternativas. Ou a gente repete o padrão, ou a gente faz diferente. Eu quis fazer diferente. Só que eu ainda não tinha, lógico, consciência de investir, multiplicar dinheiro, mas eu já sabia que eu precisava ter o meu. Então, desde muito nova, assim, eu saía na rua para vender as coisas. Minha mãe fala que se ela estivesse dormindo, ela acordava e a casa já estava vendida. E aí eu sempre quis ganhar meu dinheiro, guardei meu dinheiro, enfim. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu paguei minha passagem à vista, dei a entrada do carro, que foi um erro, né? Porque eu fiz consórcio na época, 18 anos, você quer ter carro, né? E aquela pressa e tudo, paguei o dobro do carro. Foi, acho que, o meu maior erro financeiro. Mas, assim, juntei o dinheiro para dar entrada, então eu era poupadora, eu conseguia fazer sobrar dinheiro. Eu era, inclusive, a pessoa que todos da minha família recorriam quando o trem apertava, porque sabia que eu ia ter dinheiro. E mesmo muito nova. Então, eu já era poupadora, o Lucas também, então já foi uma certa facilidade. Quando a gente começou a namorar, foi quando o Lucas começou a falar sobre investimento comigo, mas a gente ainda era muito leigo, a gente não tinha muita noção. Foi uma época que teve muito golpe na minha cidade da questão do Bitcoin, de pirâmide. Isso foi o quê? 2014, 2015? Não, na verdade, 2018, mais ou menos. Tinha que as pirâmides, que o pessoal ficava pedindo dinheiro para investir em Bitcoin e de repente sumia. E aí tinha uma galera da minha cidade, assim, deu dinheiro que era para tratamento de doença, ele deu casa e tudo. E aí eu comecei a despertar um interesse de entender como que isso funciona e por que essa pirâmide é algo que não, de fato, não é realista. E aí foi onde eu comecei a pesquisar. E aí que a gente se tornou financista, de planejamento e tudo, mas antes eu era poupadora, mas deixava o dinheiro na gaveta, trancado. Inclusive, uma moça que trabalhava lá em casa, né, roubou. Legal. E eu descobri porque eu anotava assim, numa agenda, sempre anotei, vermelhinho é o gasto, verde é o que eu ganho. Era metódico. Já sabia, só que assim, planilha, não sabia mexer em planilha, investi muito menos. Mas eu já poupava meu dinheiro, e eu tô assim, mãe, tá faltando dinheiro. Ela tá, você tá ficando doida, conta de novo. E minha mãe ela era, hoje não, depois de passar pela mentoria financeira com a filha dela, mas antes ela era o desligado. Ela não sabia que dinheiro que tinha na bolsa dela, enfim, deixava a bolsa aberta lá. Eu falei assim, mãe, se ela me roubou, eu anotando, imagina a sua bolsa. Porque não tem controle que tem, né? Controle, não sabe o que tem, que se faltou, se não. Então, eu já era assim, mas quando a gente começou a namorar, a gente começou a conversar mais sobre investimento e a gente se tornou mais financista. Então, o poupador é essa pessoa, assim, eu guardo dinheiro, mas às vezes fica lá na minha casa, fica em nota, eu sei a importância, mas não tenho muitas ferramentas para avançar. O descontrolado é aquela pessoa que, né, estoura cartão,
que não sabe o que gastou, o que não. Então, ele é um gastador descontrolado. Paga o valor mínimo da fatura para ter mais no outro mês. E o gastador, ele às vezes ele não é descontrolado. Ele às vezes gasta, fica ali no 0 a 0, mas ele tem pelo menos uma noção ali do que ele tá gastando, porque ele prefere o presente do que pensar no futuro. O mais distante que consegue enxergar é o próximo final de semana. Exato. E o financista é o que hoje eu e o Lucas somos, né? Hoje a responsabilidade de investir é só minha, mas isso não quer dizer que ele não se preocupe. E isso é um ponto até muito importante da gente falar, porque assim, não precisa que os dois do casal sejam experts no assunto. Um pode ser o responsável, só que é importante que o outro também tenha o mínimo de consciência. Porque imagina assim, o William fica responsável por investir. Ele fala assim, Júlia, você tem que gastar no máximo tal coisa com essas compras, e fim. E não te explica por quê, não te explica onde vocês vão chegar com isso, não te explica o benefício de vocês estarem abrindo mão de certas coisas. Você vai falar assim, eu não vou fazer isso. Então, é muito importante que ainda que um seja o responsável, o outro tenha consciência dos objetivos e da evolução também. Porque se o William não te mostra, fala assim, tá vendo aquele dia que a gente deixou de fazer tal coisa? Olha aqui o que deu. Então, assim, tá crescendo nosso patrimônio. Isso te estimula a fazer o negócio acontecer. Agora, se o outro não sabe dos objetivos, não sabe aonde vai chegar, ele não vai querer abrir mão e fazer os sacrifícios. E eu falo muito que sacrifício é diferente de sofrimento. Sacrifício é quando você abre mão de algo por algo ainda melhor. Sofrimento é quando você não tem escolha. E se você não se sacrifica hoje, você sofre lá na frente. Com certeza. É inevitável, porque se você não abre mão de algumas coisas, alguns prazeres momentâneos para pensar no futuro, lá no futuro vai ter sofrimento, porque você não vai ter mais escolha. E falando nisso, eu era a pessoa gastadora, mas eu tinha um controle. Mas quem não tem, qual o seu conselho você daria? Vamos supor, a gente está começando agora a namorar. Qual conselho você daria, no caso, para essa pessoa gastadora? Eu acho que o primeiro passo é vocês definirem metas de acordo com o que vocês recebem. Então, a gente sempre fez isso e faz até hoje, de estabelecer, a gente tem as categorias, o lazer, as variáveis, né? Claro que a gente tem primeiro os fixos, o aluguel, as contas de luz, as coisas que sempre vêm todo mês, e a gente tem os variáveis. Para esses variáveis, é muito importante que vocês estabeleçam metas. Ou seja, R$500 vai ser para lazer. É isso. R$200 para cada um vai ser para cada um comprar suas coisas pessoais. Que eu acho muito importante também. Por quê? Apesar de, assim, na minha concepção, dentro de um casamento o dinheiro tem que ser um só, não existe meu, seu, é nosso, também existe a individualidade. Porque, às vezes, vamos supor, tem coisas que o Lucas gosta de comprar que eu jamais compraria. Faz sentido isso? E tem coisas que eu vou comprar que ele vai achar inútil. Só que se cada um tem um valor X no mês para gastar como quiser, cada um mantém a sua individualidade. Esse valor X que eu tenho para gastar no mês e que ele tem para gastar no mês, não importa se eu vou gastar com besteira ou é para gastar com o que a gente quer. Não importa se o outro acha que é importante ou não, se é fútil, se não é, desde que não passe dessa meta, e que aí teria que ser conversado, mas cada um mantém a sua individualidade de poder comprar o que quer. Então, acho que o primeiro passo muito importante é, pegamos nossos ganhos, a gente quer investir 20% do nosso salário, tem os fixos. O que sobrou, a gente vai categorizar, redistribuir nessas categorias. Eu tenho X para lazer, eu tenho Y para compras pessoais, eu tenho Z para ir num restaurante legal, enfim. Então, vocês vão priorizar ali o que é mais importante, colocar mais dinheiro para aquilo que é importante. Porque senão, também, se você não faz isso, às vezes as pessoas podem ouvir falar isso e falar assim, nossa, isso é privação. Mas, na verdade, é libertação. Libertação. Porque você sabendo que você pode gastar, você gasta
com a consciência tranquila. Agora, se você não sabe, toda vez que você vai comprar, e depois você fala, nossa, mas será que eu deveria ter comprado? E agora como que eu vou pagar? Então, estabelecer metas para tudo, não só para os gastos, mas para os investimentos, para onde vocês querem chegar, é muito importante. Uma coisa que a gente fez recentemente para as nossas metas financeiras foi colocar numa garrafa de vinho, cada garrafa de vinho, um papel com o nosso objetivo e a gente toma o vinho quando realiza. E eu acho muito importante o casal parar para aproveitar a conquista. Porque não é só sobre viver bem lá na aposentadoria. E às vezes as pessoas acham que investimento é sobre isso. Ah, mas eu vou ficar 20 anos investindo e aí eu não vou aproveitar a vida. Não é sobre isso, é justamente o contrário. É para você poder realizar todos os seus objetivos de forma consciente e planejada para não se preocupar depois de realizar como é que eu vou pagar. Né? Então é isso. Pode falar? Não, eu quero dar uma dica, porque quando a gente veio pra cá, a primeira coisa que a gente fez no meu telefone foi olhar aplicativos que tava cobrando, sendo que eu nem usava. Às vezes a gente não percebe essas coisas. R$50 toda semana, ia comendo e a gente não via o que era. Era aplicativo que a gente tava pagando sem ao menos usar. Eu falei, olha, sabe? Anota pra mim todos os gastos que você tem fixo no seu cartão de crédito. Deu um valor, assim, absurdo. Eu falei assim, mas vamos lá. O que você tem de fixo no Brasil hoje que é importante você manter? Ah, eu tenho um seguro, eu tenho isso, enfim, eu tenho as doações, etc. Tá. E o extra? Porque o que você me falou que até agora tá dando esse montante aqui, mas o saldo do seu cartão é esse? Ah, vamos olhar lá. Tinha assinatura de umas coisas que ela usou uma vez. E a gente nem lembra, porque Ela selecionou o plano anual e tava cobrando. Ela não tava usando, ela já não tinha conta, já não usava mais, não tinha um aplicativo. E, cara, não eram uma ou duas coisas. Era um monte de assinatura. Porque ela não tinha parado pra olhar. Pra olhar. Isso. Hoje é diferente. Hoje apareceu um valorzinho diferente no cartão. Desce, senta aqui, porque eu não comprei nada. Mas isso é uma coisa importante para as pessoas, que a gente esquece. Sim. E eu falo porque a minha mãe é uma pessoa, se ela mexe no telefone, às vezes cobra lá, não sabe o que é. Então é muito importante a gente olhar essa questão de aplicativos. É porque hoje, com o cartão de crédito, assim, eu sou super defensora do cartão de crédito. Ele me dá vários benefícios. Mas para quem não sabe usar, é uma arma. É uma arma. Porque você vai parcelando, você vai colocando lá, você acha que só olhar a fatura no final do mês é suficiente. E eu falo que organização é diferente de planejamento. Organização é, beleza, minha fatura tá paga no dia, as contas estão pagas em dia e tudo mais. Mas o que muda a vida financeira de alguém é planejamento, não é organização. A organização é legal? Legal. Mas o planejamento é você se antecipar para aquilo que vai acontecer. E você se antecipar é você ter consciência que aquilo vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses e se programar para tal. Então eu falo que, por exemplo, todo ano você tem Natal, você tem Réveillon, você tem Carnaval, você tem Páscoa, você tem aniversário do fulano, do ciclano. Você já sabe. Então você já sabe que em dezembro é um mês que você costuma gastar mais. Agora as pessoas vão parar para pensar só em dezembro, depois que o Réveillon acabou. Meu Deus do céu. Ou depois do Carnaval, né? Que é brasileiro e pinda, né? E emenda. Então, é muito importante fazer um planejamento, você ter consciência antes de gastar. Porque se você chega no final do mês, anotou lá na planilha, não resolve mais nada, não tem como você desfazer o gasto. Aí você sempre fica se prometendo, mês que vem vai ser diferente, e não vai. Então, planejamento é você, no início do mês, já saber o que está programado. Claro que nem tudo você vai conseguir programar, vão ter coisas inesperadas, mas o planejamento ele é fundamental para quem quer enriquecer e ter dinheiro. E tá alinhado, né? Falo que hoje o sucesso do nosso plano financeiro ele só existe porque a gente tá muito alinhado. E uma coisa eu admiro muito na Júlia, porque ela abraçou a ideia. Ela sentou, ouviu, entendeu como funcionava e vestiu a camisa. E aí ela começou a fazer tudo, o passo a passo que a gente combinou de fazer para hoje conseguir ter essa disciplina. Hoje a gente já não sofre mais com isso. Eu queria fazer tal coisa. A gente já tem um planejamento, a gente já tem a meta.
que a gente faz? Geralmente uma vez por mês, a gente faz isso mais picado, mas a gente senta, vamos discutir. O que a gente precisa alinhar? O que deu errado esse mês? O que deu certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa investir mais nisso. A gente talvez está gastando muito dinheiro com isso, vamos direcionar esse dinheiro. E se a pessoa que está com você, ela não abraça essa ideia, não adianta, vai ficar um puxando e o outro sempre puxando para trás. E uma coisa que eu acho que, pelo menos na nossa cidade, e quando eu vim para cá eu percebi também, as pessoas acham feio fazer uma renda extra. Ou vamos supor, vamos fazer alguma coisa no final de semana, vender alguma coisa, elas acham feio isso eu não entendo, sendo que você vai estar juntando dinheiro, poupando pra você conquistar algo lá na frente, elas têm vergonha de fazer isso, porque o que os outros vão pensar de mim? É mais humilhante ganhar dinheiro do que ficar contida, né? É muito doido isso. Tá relacionado com aquilo que a gente já falou, da cultura, da forma como que as pessoas veem o dinheiro. Eu acho que tá muito relacionado à forma como que elas lidam com o dinheiro. E elas têm dificuldade em aceitar que uma pessoa está se sujeitando, a cabeça não é como que a pessoa está se sujeitando a isso, gente. Infelizmente, o brasileiro tem mais de criminalizar o trabalho. Trabalho é uma coisa digna, independente com o que for, é uma coisa digna. Você está produzindo, você está gerando recursos, está resolvendo problemas, está fazendo alguma coisa. Então, qual o problema de fazer uma renda extra? Exato. Nenhum. É isso que garante uma viagem, é isso que garante comprar uma coisa que você gostaria de comprar, então... Isso aí eu falo porque quando eu vim pra cá, trabalhava como atendente, eu era veterinária. E eu ofereci pra fazer algumas coisas, porque quando a gente vem pra cá, a gente vem totalmente... Eu pelo menos não tinha o inglês, não tinha nada, né? E eu mandei mensagem pra algumas pessoas, olha, se precisar de lavar vasilha, igual uma confeiteira, falei assim, você me fala. E eu comecei a fazer isso, comecei a fazer bolo, comecei a fazer as coisas. Você saiu daqui pra fazer isso? Que não sei o que. Eu falei assim, gente do céu. Criticaram ela. E, tipo, depois eu viajei. E foi com dinheiro. O que ajudou também foi isso. Então, as pessoas não veem isso. Elas preferem julgar do que, né, fazer. Tipo... A maior parte do dinheiro da viagem veio do trabalho dela. Por quê? Porque Foi extra, né? Exatamente. A gente não tirou um centavo do nosso plano. A gente se comprometeu, reduziu o gasto, mas como ela foi fazendo um monte de trabalho, eu fiz um tanto de coisa. Ela fez um monte de coisa. E aí, quando a gente foi ver o montante, eu falei assim, que isso? A gente nem precisava ter economizado tanto que a gente economizou. Foi bom por quê? Porque com o dinheiro dela a gente pagou passagem, quando a gente tinha economizado, a gente fez coisas a mais, aproveitou passeios, coisas que não estavam no plano. Sim. Mas como tinha aquela renda e ela estava direcionada para viagem, a gente aproveitou muito bem. Quando eu vim também, por exemplo, hoje eu trabalho até de madrugada, porque eu trabalho no horário do Brasil. Já pensei nisso já. Eu já pensei nisso. Eu não precisava estar nesse ritmo, assim. Só que a gente tem planos ambiciosos, a gente quer acelerar o processo. Então eu vejo o sacrifício que eu faço hoje como um acelerador. Porque assim, beleza, o Lucas conseguiria pagar as contas de casa, né? O meu é um extra. Só que um extra que acelera muito o processo. Exato. Então, para mim, além de eu amar o que eu faço, é um acelerador dos nossos objetivos, né? E a gente tem que, às vezes, fazer esses sacrifícios. E eu falo, eu tô nova, ainda não tenho filho, essa é a hora de correr atrás. Porque quando eu tiver filho, eu quero desacelerar, eu quero ter meu tempo, eu quero não precisar de nada. Então, por isso eu faço o sacrifício de hoje. Agora, você falou que o jeito que você era, você se considerava desligada, o seu perfil, antes? Nossa, desligada? Eu acho que sim. Acho que muito, muito. Ela já fez uma leitura de você. Porque, tipo assim, meu pai falava assim, você vai guardar, mas você vai guardar tanto, mas o resto é seu. Então, o resto eu fazia... Eu não tinha ideia de quanto que eu tava guardando, porque eu dava ele e meu pai colocava na conta minha. Tanto quando eu fiz 18 anos, eu já tinha dinheiro pra moto. Mas assim, se falar assim, Júlio, você guardou? Não sei. Quando ele me dá o pagamento, ele tirava a parte. Então, eu me considero desligada. Sim, muito desligada, parando pra pensar agora. É porque eu acho assim, o perfil desligado, ele é mais fácil de lidar do que o descontrolado no seguinte sentido. O desligado, às vezes, ele só precisa de ferramentas e de orientação. Então, por exemplo, o William conversou com você, você se ajeitou, ajustou e alinhou com os objetivos. Foi mais fácil. Foi mais fácil, é verdade. Agora, o descontrolado, ele é complicado. Por quê? Porque não é só uma questão de organização, de planejamento, ferramentas e orientação.
é uma questão geralmente de mentalidade. Comportamento. Comportamento. E comportamento não é algo que você mudou. É um processo que exige muito esforço. Porque a mentalidade não é assim, eu vou conversar com o William. Você precisa mudar isso e tal. E aí amanhã você vai falar, nossa, Bianca realmente me deu esse insight, eu já mudei totalmente. Você pode até, às vezes, melhorar, mas às vezes num momento difícil, Você volta pra... reseta e volta a ser o descontrolado. Mas é isso mesmo, eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei impressionado. Um comportamento é mais difícil de ser mudado que uma crença. Porque o comportamento ele tá relacionado como neurologicamente o seu cérebro responde ao seu hábito, ao que você faz no dia a dia. Então você tem um acumulado de experiências muito grande. A sua crença, ela está relacionada com pontos que você foi criando na sua vida, mas como a gente tem constante evolução, você sempre está validando ou refutando a sua crença e mudando ela. Mas o comportamento, você tende a manter o mesmo comportamento o tempo todo. É automático, né? É automático. Você não tá vendo, você não... É que nem dirigir, você não pensa pra pisar na embreagem, pra acelerar. Sim. É doideira. E realmente, a Júlia, ela era desligada e hoje ela se tornou uma financista. Porque hoje ela já pensa em investimento, hoje ela já... Sei que pode me trazer no futuro. E aquilo que falou, quando ela começou a ver o verdinho lá nos rendimentos, aí ela entendeu, realmente, nós estamos no caminho certo. E... eu sempre tive planos muito ambiciosos para minha vida. E sempre que eu alcanço aquela meta, eu comemoro e já tô com a próxima e já tô atrás dela. Eu acho isso muito importante a gente celebrar. E a sua experiência, meu amor? Você também era assim? De comemorar? De sempre estar com metas muito ambiciosas? Não, eu nunca fui pessoa, você acredita? Eu falei com ele, quando eu conheci, eu nunca me imaginei ir pra fora. Eu era aquela pessoa assim, reta. Eu só queria juntar o meu, trabalhar ali e pronto. Eu nunca me vi fora do Brasil, nada. Só queria ter meu carro, fazer minhas coisas, ser veterinária e pronto. Quando eu conheci o William, eu comecei a ficar mais ambiciosa, que ele me mostrou um outro lado da vida que eu não tinha nem noção. Que pra você, às vezes, nem era possível, né? Então, Era só cogitar. O que era bom, tá com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, ser veterinária e pronto. Aí eu conheci o William ali. Agora não sei o que tem, conquistar isso. Aí sim que começou a tirar uma coisinha que eu nem sabia que existia. Pra falar a verdade. Eu acho que em relação a metas, eu sou essa pessoa do casal. O Lucas, ele é mais tranquilão, assim. O divórcio tá tudo bem. Ele é, assim, extremamente cauteloso com dinheiro. Mas eu falo assim, nossa, vamos criar metas, vamos isso e aquilo, sou eu que... Aí, ele acho que até se assusta um pouco. Mas isso é importante. Seguindo aqui, o capítulo 3, ele fala como, por que economizar e já aproveitando, pegando 4, como poupar. Você comentou que você fez um intercâmbio e que você economizou para isso, porque você viu um propósito. Fala um pouquinho mais sobre o seu intercâmbio, a experiência que ele trouxe para você. O intercâmbio foi assim, eu tinha o dinheiro para passagem à vista e um dinheiro para gastar lá, né? Mas meus pais me ajudaram da seguinte forma, eu ia me formar e eles queriam que eu participasse da formatura. Hoje uma formatura da faculdade é 15 mil, 20 mil, tranquilo, se você contar cabelo, vestido, tudo da festa, da convites ou até mais. Falei assim, eu vou pegar esse dinheiro que eles pagariam a festa e vou fazer um intercâmbio. Eu pago a passagem, né, tenho um dinheiro aqui e vou viver essa experiência. E aí eu fiquei 2 meses na Inglaterra. E assim, eu fui sem saber nada. E o que eu sei de inglês hoje foi muito por conta desses 2 meses que eu fiquei lá. Eu fui assim, sozinha, não tinha ninguém para me buscar no aeroporto, eu nunca tinha viajado para fora. Eu tinha viajado de avião assim, eu era muito bebê, eu nem me lembrava. Então, eu realmente fiz tudo sozinha. Cheguei lá, assim, nossa, passou umas 48 horas até eu achar um brasileiro. Na hora que a primeira pessoa falou português comigo, eu falei, meu Deus. Você tá afogando, você... Dá aquele suspiro para dar água. Não acredito. E aí, foi uma experiência, assim, fantástica, pessoalmente, profissionalmente. Assim que eu voltei do intercâmbio, eu já consegui um estágio, que eu acho que contou muito o fato
de ter tido essa experiência. E aí logo eu já emendei no estágio, me mudei de cidade, tudo. Mas foi um processo e eu só consegui realizar porque eu estabeleci prioridades. Porque eu poderia ter feito a festa e talvez hoje eu me arrependeria de ter feito a festa e não eu devo fazer o intercâmbio. Sabe por quê? Porque intercâmbio é uma coisa pontual. Se você não faz naquele momento, às vezes você nunca mais vai fazer, né? Então foi uma oportunidade assim, se eu não tivesse ido naquela hora, eu acho que nunca mais eu teria ido. Eu teria a experiência agora de vir, mas eu não teria tido a experiência de ir sozinha e me virar e aprender. E isso transforma a cabeça da gente. Você já tinha um sonho de morar fora? Ou não? Olha, não era um sonho assim, tipo, nossa, meu sonho, mas a minha mãe sempre falou comigo, Bianca, tanto que o dia que eu contei pra ela que a gente ia vir, ela falou assim, Bianca, você só estava esperando a data. Levantou uma faca, eu já sabia. Ela falou, eu sabia que você iria pro mundo, porque eu sempre fui muito assim. Eu sou muito aberta à mudança. Eu já mudei várias vezes na minha vida, morei já em várias cidades, fiz intercâmbio, fui sozinha e eu sou muito assim. Eu não tenho medo de mudar, desde que seja pra melhor, claro. Então, não tenho medo de mudar. E eu acho que minha mãe já meio que sabia, se pela minha personalidade desde criança, ela já tinha consciência. E pra quem tá em movimento, cada dia mais, a gente conversa muito sobre isso. Cada dia mais eu acredito que quem tá em movimento, uma hora vai chegar, vai acontecer, isso é inevitável. Sim, e eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Se você reparar as pessoas assim de maior sucesso, elas não têm medo de mudar. Seja de país, seja de ambiente, seja de profissão, quebrar, falir, recomeçar de missão. Então, as pessoas que têm sucesso, elas ousaram. São pessoas ousadas, que não têm medo de arriscar. E como é que foi a volta desse intercâmbio? Eu sei que tem uma história legal aí de aeroporto. Como é que foi sua recepção? Verdade. O Lucas me recebeu lá com um balãozinho e eu demorei a sair, gente. Ele deve ter ficado 1 hora lá com um balãozinho de floração. Quase que balanço taurina. E foi isso. E aí, assim que eu voltei, logo em sequência eu fui pro estágio, eu fui morar em Poços de Caldas. Eu morava em Lavras, fazia faculdade em Lavras e fui morar em Poços. E aí foi bem numa época que ele começou a fazer consultorias, já tinha passado o WorldSkills, e ele tinha mais flexibilidade de tempo. Então ele ficava 15 dias em tal lugar e depois voltava. Então ele conseguiu ir morar comigo um tempo. E aí, assim, o Lucas é engraçado, né? Porque ele chegou pra mãe dele, assim, eu sempre falo, você já falou pra sua mãe que você, né, que tá indo morar junto pra Challenge. Não, tranquilo, tá tranquilo. No dia que ele foi, ele só pegou a cadeira, a televisão dele, tô indo. Aí ela virou e falou assim, você tá indo morar? Tipo, é meio que uma mudança mesmo aí? Não, então, assim, mais ou menos. Aí pegou e foi, mas logo depois, uns meses depois, entrou no Senai, teve que ir pra BH, a gente se separou novamente, né, de local. Mas já lá em Poços, a gente já teve a experiência de morar junto e dividir contas, enfim. E aí uma coisa importante, assim, pra contar, né? Nesse momento, ele já ganhava melhor, eu também estava no estágio, antes a gente fazia renda extra, né? Vendia semijoia, eu era maquiadora profissional, fazia as minhas coisas para ganhar meu dinheirinho, mas não tinha um fixo, nem ele. E aí, nesse momento, já tinha. Mas o que foi muito importante, assim, eu vejo as pessoas comentando hoje sobre, porque nos encontros o homem tem que pagar a conta. Beleza. Só que o nosso contexto, por exemplo, de quando a gente começou, era 2 pessoas que não tinham quase nada. Pra não falar nada, eu tinha um carro feito com um sócio que eu ainda estava pagando as parcelas e ele gastou todo o dinheiro dele numa moto. Então assim, a gente tá quase zerado começando a vida. E aí, assim, naquele momento, pra mim, a gente tava começando a vida e eu não me importava, assim, vamos dividir a conta, se vai sair, não.
Até chegar num momento que aí ele tinha mais condições, ele conseguia me ajudar mais, me ajudava no aluguel de quando eu fui mesmo, antes de morar comigo e tudo. E aí é o processo que a gente às vezes tem que saber respeitar, porque depois que tá tudo bem, você surfar na onda é lindo, mas lá de fora, se você tá começando e não tem nada, é difícil. E aí ele tava até falando isso outro dia, que assim, ele falou assim, eu acredito que a gente conhece a pessoa que a gente vai viver o resto da vida antes de conquistar muita coisa na vida, porque depois que conquistou, você sempre vai ficar pensando assim, será que ela tá comigo? E a gente começou sem nada. Então, pra mim, dividir a conta, não dividir, não era isso que ia fazer nosso relacionamento ir pra frente ou não. Eu acho que tudo depende de um contexto, cada um sabe da sua realidade. Eu sou do que é a favor do homem pagar, mas tem realidades e realidades. Eu tenho certeza que para ele foi muito duro, às vezes ter que dividir a conta, mas entender o contexto e principalmente ter uma pessoa parceira que você sabe que não tá fazendo aquilo para esfregar na sua cara ou mostrar que eu tô posicionado. Não, é parceria. Meu filho ia me divertir tanto quanto ele, entendeu? Exatamente. Eu sabia que se a gente... Porque a gente morava longe. Então, quando a gente se encontrava, eu queria sair, queria ir no restaurante, não sei o quê. E se a gente fosse na frequência que eu gostaria, só um pagando, ia pesar muito por um lado. Então, assim, por que não se eu também quero aproveitar? Ou então a gente fica em casa. Só que começo de namoro, ficar em casa com os pais, a gente não quer. Então, a gente quer sair, quer aproveitar, quer divertir. E eu, né, assim, é uma coisa que depois eu tive que me policiar, porque como eu fui criada, assim, basicamente com a minha mãe, meus pais se separaram muito novo, eu era muito nova, então eu tive essa coisa de, eu tenho que ser autossuficiente, e eu tive que aprender a lidar. O lado masculino fala mais alto. Isso, eu tive que aprender a receber, entendeu? Porque não era que ele não oferecia de pagar, não, eu fazia questão, entendeu? Então, eu tive que aprender a lidar com esse meu lado de eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda, porque eu vi a minha mãe a vida inteira sendo sozinha e tendo que lidar com tudo. Então, eu cresci achando que eu também tinha que ser assim e abracei essa ideia. E pra mim foi, às vezes, difícil aceitar que, né, não, a pessoa pode ajudar. Então, as primeiras vezes que ele falava assim, não, você quer comprar alguma coisa, eu pago pra você. Pra mim era assim, porque não foi esse tipo que ele tá querendo com isso, ele tá querendo que eu dependa dele. E isso influencia em tudo, porque o William falava assim, deixa eu levar a mala pra você, eu dou conta. Carrega, Eu dou conta, eu carregava saco de ração, pica tu vai levar uma mala. E é muito, falando aí agora. E aí eu falava com ela, olha, eu não tô dizendo que você não consegue. Eu sei que você consegue, você é uma mulher forte. Eu tô dizendo que não precisa mais. Eu vou fazer agora. Desde que eu carrego. Às vezes a gente ocupa um papel que não é da gente. Que não é nosso. E Hoje, eu tinha essa dificuldade. Eu deixei muito claro pra ela, ela sofreu muito quando ela chegou aqui. Porque ela ficou meio perdida. Ela tinha a renda dela, tinha a individualidade dela, tinha a independência dela. E quando chegou aqui, não tinha renda no início. Então ela ficou... baseada nas premissas que ela tinha, ela estava perdida. Ela estava dependendo... E a Júlia é uma pessoa muito ativa, né? Eu imagino que ela... Gente, pra quem conhece essa linda donzela hoje, essa donzela, quando eu a conheci, ela acordava 4h30 da manhã e ia pra roça cortar capim pra dar gado, pra dar comida pra gado. Essa mulher que é porreta, vocês não têm noção. Mas eu não entendi o que, igual você falou, agora eu me perdi aqui. Do dinheiro. Quando a gente casa, o dinheiro é dos dois. Eu não tinha essa visão. E mesmo sabendo que a minha mãe e meu pai viviam isso, eram os dois juntos, eu não conseguia falar assim, o dinheiro é do William, eu não tinha coragem de pedir nada. Porque eu falo assim, ele tá trabalhando, o dinheiro é dele, eu não tenho direito de pedir nada. Até a gente mudar isso e entender é muito difícil. Porque você também tá fazendo o seu papel. Se você trabalha fora ou cuida da casa, de qualquer forma você tem o seu papel. E desde que tenha sido acordado por ambos, eu acho que nenhum tem direito de reclamar depois. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas o fulano, meu marido ou minha esposa não quer saber de trabalhar, fica reclamando na internet. Eu falei, primeiro, não adianta reclamar na internet. Vai usar. 2, casou errado, meu irmão.
E é isso. Por quê? Aí é o choque de realidade na lata, hein? Pô, casou errado, irmão. Vamos começar de novo? Assim, não soube escolher um namoro. Podia, não, era pra ter conversado isso. Namoro é feito pra terminar. É, ou em casamento, ou você nunca mais vai abraçar. É isso. E de alguma forma ele tem que terminar. Aí a pessoa vai reclamar na internet, porque meu parceiro não quer saber de nada, nananã. Porque eu não acho justo eu estar trabalhando muito, a pessoa tá em casa e não fazendo nada, e aí depois eu ter que dividir meu patrimônio com essa pessoa e não sei o quê. Assim, então vocês não conversaram. É uma falta de maturidade muito grande de conhecer um ao outro. Porque se eles chegaram num acordo que, fulano vai ficar em casa e o outro vai trabalhar, então esse que vai trabalhar tem que ter consciência que o dinheiro não é só dele e que a pessoa precisa sobreviver e viver de alguma forma e é de ambos. E aí se depois do casamento, casei, e aí depois a mulher mudou, o marido mudou e não sei o quê, então precisa ter um realinhamento e falar assim, eu não aceito isso. Ou a gente muda, ou a gente tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. Esse choque é muito difícil. Eu percebo isso. Aqui a gente vê muito, a gente vem para trabalhar, geralmente o homem vem para trabalhar e as esposas vêm acompanhar. Eu vejo que é recorrente a dificuldade que as esposas têm de se adaptar por ter essa vida ativa, por ser pessoas que tinham a sua independência e no relacionamento a sua individualidade, mas que já tinham uma rotina muito ativa. E quando chega aqui, isso desacelera, às vezes demora muito tempo para entender, fica com medo até de sair de casa, que é o caso da maioria. E eu acho que... Tá rindo, meu amor? Me identifiquei. Se identificou? Às vezes tem medo, mas às vezes tem medo de sair de casa, porque é tudo novo. Pra mim foi difícil. Agora imagina pra quem vem sem um propósito definido profissional. E eu percebo que o que fez total diferença pra nós foi o diálogo. Diálogo, a gente conversa muito. A gente conversa muito. E eu nunca cobrei nada dela, nunca forcei nada, nunca falei com ela como ela deveria ser. Mas eu sempre tentei mostrar pra ela o valor do que ela faz. Ela já melhorou muito. Hoje ela consegue ver valor, ela consegue o quão importante é ela. Exatamente. O quão ela é importante hoje para nossa rotina, mas o quê? O dinheiro é nosso, ela sabe exatamente quanto tem no banco, ela sabe exatamente qual que é o rendimento, onde está sendo investido. Ela sabe exatamente onde a gente vai e ela está de acordo, e isso também é o objetivo dela. Então, a partir do momento que eu mostrei para ela o valor, não o preço, mas o valor do trabalho dela, para o nosso objetivo, e é uma coisa que eu não conseguiria fazer se fosse o contrário. Eu não teria problema nenhum, por exemplo, se eu ficasse desempregado e ela precisasse segurar as pontas por um período. Porque no final das contas, eu também acredito, e eu fui criado dessa forma, eu acredito muito nisso, que a responsabilidade de proteger e prover do homem. Então, eu vou fazer isso. Mas eu tenho certeza... Isso não impede de, em algum momento... Exatamente. Eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa e isso por um período curto precisar acontecer, ela vai segurar a bronca e eu não vou conseguir dar conta das coisas que ela dá conta. E hoje ela consegue ver mais valor nisso. Então, a dica que eu dou para as pessoas que estão nessa mudança é isso. Ajuda o seu parceiro, seja o seu esposo, a sua esposa, a encontrar valor no que ela tem feito, no que ele tem feito, pro objetivo do casal, que é muito importante. E volta em tudo que a gente já falou até agora. É importante ter os objetivos definidos, o papel de cada um definido e o que realmente cada um vai entregar e vai acontecer. Relação ao trabalho. Hoje ela já consegue a renda dela, já tem independência, ela já vai onde ela quer, ela já tem mais liberdade, ela tem individualidade dela. Mas ela sabe que ela não precisa. Se ela fala assim, hoje eu não vou trabalhar e vou ficar em casa o dia todo. Ela não precisa. Mas se ela quiser, ela pode ir. Exato. É a mesma coisa eu hoje, né? Igual eu falei, eu não precisava estar no ritmo que eu tô hoje. Mas, como hoje posto e tá alinhado com o nosso objetivo. Gente, eu acho que a decisão de com quem você vai passar o resto da sua vida é a decisão mais importante que a gente tem que fazer. Porque essa pessoa pode te jogar lá pra cima, como pode te puxar muito pra baixo. Então, a pessoa que você tá ali 24 horas, se ela não acreditar em você, não te admirar, não souber o seu valor, você vai se perder. E eu falo isso porque, assim, quando até
contextualizando um pouquinho, eu fui parar nesse mundo das finanças, começar a dar mentoria pela minha transição ali de carreira. Eu formei em engenharia química. Decidi que eu faria engenharia química, eu estava no primeiro ano do ensino médio ainda. O que muita gente não consegue definir ainda muito cedo. Eu já tinha definido, coloquei na cabeça e é isso. Passei no Enem e fui. Mas antes de me formar, ainda quando eu estava no estágio, meu pai me ligou, um dia eu estava no almoço e ele falou assim, ó, tem uma ideia de negócio. E a gente ficou 6, 7 meses planejando até esse negócio sair do papel e a gente começou. Então, 6 meses antes de me formar, eu abri um negócio em sociedade com a esposa do meu pai. E aí foi onde eu redescobri que eu nasci para empreender. E eu, depois de ter feito estágio e ter a experiência de empreender, eu falei, eu nasci para isso, é nisso que eu sou boa, é em liderar, é em estar à frente, é em tomar decisões, é poder ser criativa e não ficar engessada. Então eu sentia que no estágio eu precisava ficar muito engessada, era aquilo, aquela mesma rotina, que eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu redescobri que eu nasci para empreender e foi aí que começou o processo de transição na minha carreira. Quando eu me formei e peguei meu diploma, eu tinha que tomar a decisão, ou eu continuo o meu negócio, ou eu vou seguir minha profissão. E ter dinheiro, porque nessa época eu já tinha reserva, já tinha dinheiro investido. Ter dinheiro investido me fez poder tomar uma decisão e ter uma escolha com o meu coração e não só pensando no meu bolso. Se eu não tivesse esse dinheiro, talvez eu estaria infeliz na minha profissão, fazendo uma coisa que eu não sou 100% boa. Pelo medo de arriscar. Então, essa segurança financeira me proporcionou tomar decisões ao longo da minha vida que eu não tomaria com certeza se eu não tivesse. E aí, nesse processo, aí a empresa estava indo muito bem, mas a sociedade começou a não dar certo. Por quê? Sociedade, comercial ou no relacionamento, tem que ter alinhamento de objetivos. Sim. Então, se eu e o Lucas não estivermos alinhados, a gente não vai prosperar. Pode ser os dois financistas extremos que não vai dar certo. E eu com a minha sócia, aconteceu isso. Desalinhamos. Por quê? Assim, ela já era uma pessoa mais velha, já queria desacelerar, enquanto eu estava no auge da minha energia. Eu queria fazer tudo. Todo dia eu chegava, não vou fazer isso, não, dominar o mundo. E não era isso que ela queria naquele momento. Então eu dava 200% de mim e não tinha a réplica, né? E isso começou a não dar certo porque eu me sentia presa ali, porque eu não poderia fazer sozinha. Então, muito do que a empresa cresceu foi por conta dessa minha energia de fazer acontecer, até que chegou um momento que eu já dava mentorias, já dava consultorias, e simplesmente cheguei para minha sócia e falei assim, ó, a partir de hoje, a empresa é sua, eu não quero nada. Então, eu acho que isso é uma decisão que se alguém tivesse problema financeiro, também viraria uma discórdia. Com certeza. Por quê? Você ia querer vender para pegar a sua parte, etc. Você vai deixar uma empresa inteira? A empresa já tinha bastante caixa, estoque. Então, eu simplesmente falei para ela, toma, é sua e a partir de hoje eu vou seguir minha vida, porque eu não quero atrapalhar nosso relacionamento enquanto pessoa. E aí, nesse processo todo, tanto quando eu fui mudar de engenheira química para empreendedora, quanto eu fui largar a empresa para focar 100% nas mentorias, a única pessoa que realmente acreditou em mim, mais do que eu mesma, foi o Lucas. Mais do que eu mesma. Então, todas as vezes que eu chorava ou falava que não ia dar certo, era ele que estava ali para falar assim, vai e continua. A minha mãe, por exemplo, eu sei que ela me ama mais que tudo nessa vida. Só que os pais da gente, às vezes, ficam preocupados. Se não der certo, a Bianca vai se decepcionar. Então, ela ficava toda hora me mandando link de concurso, sabe? Querendo que... Porque eu entendo, você ela se queria movimentasse baseado na segurança, que era uma segurança para ela, né? Então, ela tinha medo de eu me decepcionar com as minhas escolhas. E na forma de me proteger, ela às vezes acabava me magoando sem saber, na inocência de assim, eu quero o melhor para minha filha, mas não necessariamente o que é melhor para ela seria o melhor para mim.
É. Então, a única pessoa que realmente acreditou desde o começo foi o Lucas. E se ele não tivesse acreditado, eu não estaria onde eu estou. Por quê? Porque a opinião do seu parceiro... Porque os pais, a partir do momento que a gente sai da casa dos nossos pais, a opinião deles pode ser filtrada. Por mais que possa magoar ou tudo, você filtrou, pronto, você não depende mais deles, você não está na casa deles. Agora, você divide a cama, as finanças, as suas horas do dia com o seu marido. E se ele te falar que não atende em você, você não vai acreditar em você. Não vai mesmo, não. Isso faz muita diferença. Faz muita. Você falou assim, falou tudo. Porque se não tiver o apoio do parceiro, e não é só um apoio com palavras, mas é isso. É você sentir, você transpirar que você realmente acredita. A Juliana tinha dificuldade no início de aceitar meus elogios, de aceitar. Quando ela tá linda hoje, ela agradece. Antes ela tinha dificuldade de aceitar por causa dessas crenças que a gente vem. Mas eu sempre deixei claro pra ela que o que ela estava construindo, ela não tinha noção. E hoje ela consegue perceber que o que ela já construiu até agora foi um bom alicerce e é só o começo. Mas ela sempre acreditou em mim aqui, sempre acreditou em mim no trabalho. Às vezes no início eu estava passando por um momento muito difícil de transição, comecei a dar aula em inglês, nível superior, e aí era muita novidade para mim. Eu tive alguns problemas com algumas pessoas lá na universidade, e ela falava comigo, que é isso, aí é café pequeno pra você vai conseguir, você vai dar conta, vai dar certo, fica calmo, respira, vai dar certo. E e nessa época ainda, a gente já tava junto, mas não tava casado ainda, ela tava no Brasil, eu aqui. No coraçãozinho dela eu tenho certeza que tava doendo, ela tava cheia de inseguranças de vir pra cá, mas ela me apoiava, assim, do início ao fim. Ela foi comigo, mesmo com as inseguranças no coração dela, mas foi do início ao fim apoio. Eu te amo, meu amor. Eu também te amo, meu amigo. Então isso faz muita diferença, porque se a pessoa que tá com a gente acredita na gente, meu Deus, eu não sei, eu falo com ela. O que eu falo com ela? E hoje, se precisar, eu bato nesse tudo, que agora eu já tenho intimidade com eles, aí que é mais fácil. Ô, tá vendo que não é... Sobrou pra você, tá vendo? Você sabe como é com o esquema, né? Mas hoje eu falo isso com ela, quando eu tô com ela, eu me sinto invencível. Não tem nada que eu não consiga fazer. Sim, e é importante, assim, um ser o suporte do outro, né? Eu sou uma pessoa naturalmente bem mais... Eu não sei se vocês já viram falar sobre os tipos de comportamento, de perfis, né? Que é colérico. Colérico. Eu sou colérica e o Lucas é fleumático. Eu sou fleumático, assim, total, não tamo junto. Ele é colérico. E, assim, você sabe como que é, né? A gente tá aqui assim, ó, querendo... Ele tá... Nossa. É igual limpar a casa. A casa inteira tava limpando só a mesa. Você já varreu, passou pano, lava o banheiro, lava o teca. E o que fez errado. Era só limpar a mesa e ainda limpar uma parte. Ainda mais que a mesa é grande agora. Meu momento. A mesa agora 8 pessoas, é 2 horas limpando a mesa. E eu sou uma pessoa, assim, naturalmente enérgica e, assim, estressada com as coisas e tudo. Só que quando eu vejo que ele tá estressado, eu viro fleumática. Porque... Exatamente a mesma coisa. Outro dia o nosso carro deu problema, ele ficou, assim, mais estressado, assim... Só que o estressado dele não é igual o meu estressado, eu já estaria... Ele fica quieto. É um quieto, assim... Impaciente, começa a respirar mais forte. Não xinga igual eu. Mas você vê que ele tá estressado. Nesses momentos, o que eu faço? Calma, amor. E eu não sou assim, naturalmente. Mas quando eu vejo que ele tá assim, falo, vai dar tudo certo. É só um imprevisto de tempo e não sei o que. Errado já tá dando, meu amor. Nada é tão ruim que não possa olhar. E com a voz suave. Serena. Não, calma. É só comprar uma pedacinha nova pro fone. A gente passou por um episódio desse recentemente que eu fiquei assim, irado. E quando eu fico nesse ponto de irado, eu fico em silêncio. Eu fico lutando com os demônios da minha mente. E aí ela dá uma segunda. Porque senão, se a gente os dois estourar, como é que vai fazer? Não vai chegar a conclusão nenhuma e vai ficar pior. Sim. Então a gente tem que saber equilibrar. Bom, já indo pro finalzinho aqui, a gente já falou um pouquinho sobre investimentos do casal. Nós falamos para tomar cuidado de chegar
ao ponto de ruína, de ser gastador demais e perder tudo que tem. E no finalzinho do livro ele fala um pouquinho sobre trabalhar menos e viver mais. Basicamente é aposentadoria. Então, esse é um assunto que as pessoas não pensam. É assim, é o hoje, como você falou, o máximo que eu consigo visualizar é o que eu vou fazer final de semana que vem. E assim, eu não consigo pensar a longo prazo, eu não consigo pensar em 10 anos, porque, nossa, mas eu vou investir durante 10 anos. Se você não investir, você vai chegar lá com R$0 na conta. Eu também não aguento aqueles comentários que é assim, a gente fala, né? Quando em 10 anos, se você investir tanto, vai ter 1 milhão. Mas 1 milhão não é nada, porque a inflação, não sei o que. Tudo bem. Mas disse a pessoa que tem R$0. Cadê o seu olhar? É isso, cadê o seu... Cadê o seu 1 milhão, então, para falar alguma coisa, né? Então, assim, eu entendo, tem a inflação, depreciação, enfim. Mas qualquer coisa vai ser melhor do que nada, né? Então, você planejar a sua aposentadoria é muito importante. E quando eu aprendi a investir, isso realmente mudou totalmente a minha vida. Por quê? Os investimentos, eles trazem uma coisa na nossa vida que é propósito. Quando você não investe em nada, dinheiro é só dinheiro. Ele não tem uma função específica porque você não sabe onde você quer chegar, você não tem noção dos seus objetivos, mas quando você investe, você começa a ver propósito nesses objetivos. E isso te faz poupar muito mais. Então, pela minha experiência, quase todo mundo, para não falar 100%, mas 90% das pessoas que chegam na mentoria de investimento, elas falam assim, eu acho que eu consigo poupar X. E aí, investiu 1 mês, investiu 2, consegue poupar às vezes o dobro, mas nem sabia. Só que a partir do momento que começa a ver resultado, a pessoa entende que aquilo tem propósito e começa a se esforçar mais para fazer sobrar dinheiro. Eu fui um desses, quando eu comecei a investir. Porque se você tá ali só guardando dinheiro, qualquer coisa que apareça na sua frente vai ser mais prioridade. Oportunidade. Entendeu? Ah, não, mas eu vou deixar de fazer isso fim de semana. Ah, mas no dinheiro... Se eu animei amanhã... Essa é a massa, a Júlia ama. Nossa, Eu vou gastar, não sei se eu morrer amanhã. Aí se você não morrer, você vai ver. A nossa geração é viver muito. Estatisticamente, a pergunta é o contrário. E se você não morrer amanhã, que a probabilidade é muito maior de não morrer, e aí? O que você vai fazer? Não vai ter R$0 na conta? Então, eu acho assim, é tudo uma questão de equilíbrio. Que claro que não é só investir toda a sua renda, não fazer nada, eu abro mão de tudo, penso só na minha aposentadoria. Sabe? É sustentável. E prazo sustentável, porque você não vai conseguir manter isso por muito tempo, abrindo mão de tudo que você gosta de fazer. Mas também não é fazer tudo que você gostaria, porque a gente gostaria de fazer várias coisas. Para você gastar dinheiro é muito fácil. Se eu hoje falar assim, Júlia, arruma um jeito de gastar mais 2.000 dirhams por mês. Acredito. Mas, e voltar? E aí, o que eu percebo? Dar um passo para trás é muito difícil. É por isso que eu vejo que as pessoas, quando ganham mais, o problema se torna ainda maior. Porque aí não é uma dívida de 1.000 que ela faz, é uma dívida de 50, de 100, de 200 mil, porque ela está gastando proporcionalmente ao salário. Então, ela ganha mais, mas ela está gastando mais ainda, e isso vira um problema ainda maior. Então, ganhar mais não é a solução dos seus problemas. Você precisa poupar e investir posteriormente, porque senão você vai terminar a sua aposentadoria ganhando ali um salário de às vezes R$2.000 do INSS, claro, corrigido pela inflação, mas que mal dá para pagar as contas. E você vai olhar para trás e falar assim, caramba, eu trabalhei tanto e o fruto do meu trabalho não foi colhido, porque as pessoas falam muito assim, dinheiro a gente corre atrás e faz de novo, tempo não volta, mas como que você ganha dinheiro? É com seu tempo? É doando o seu tempo. Vendendo o seu tempo. Você vende seu tempo. Feliz de quem hoje não precisa vender o tempo, mas eu tenho certeza que para chegar nesse momento que você não vende o seu tempo mais, você precisou vender seu tempo durante muitos anos. E a renda passiva dos investimentos é justamente isso. É receber uma renda que não dependa do seu esforço ativo. É você receber aquela renda independente do seu trabalho, para você ter poder de escolha de eu quero trabalhar e se eu quiser trabalhar é porque eu quero, não é porque eu
preciso e eu consigo dar qualidade de vida para minha família, enfim. Muita gente chega para mim e fala assim: mas Bianca, eu tenho medo de investir, porque eu tenho medo de perder dinheiro. Eu falo, cada um com seus medos. Eu tenho medo de chegar aos 60, não ter R$1 na conta. Eu tenho medo do meu filho falar que passou na faculdade em outra cidade, eu falar, meu filho, você não vai poder ir porque eu não me planejei financeiramente para te dar essa oportunidade. Então, eu tenho muito mais medo de não ter dinheiro do que de investir. E as pessoas também têm que entender que, principalmente falando do Brasil, um país que é maravilhoso para o perfil conservador de investidor, porque renda fixa paga muito bem, você consegue investimentos muito seguros pagando muito bem. Investimentos não é só bolsa de valores. Se você tem um perfil mais conservador, a gente consegue adequar essa sua questão de querer mais segurança. Não precisa sair investindo em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimento ou dolarizar seu capital, se você tem uma renda fixa pagando bem também. Você pega um CDB, um CDI, mesmo que o rendimento seja menor, mas ele já está corrigido pela inflação, de alguma forma você já está se protegendo, pelo menos da inflação, e sempre tem uma porcentagem a mais. E eu gosto muito, para quem é mais conservador, esse tipo de investimento, porque é fácil de você ver a progressão do capital investido nesse tipo. Por mais que o rendimento seja menor, Sim. mas você consegue enxergar a projeção futura. Sim, É diferente do mercado variável. E a oscilação é menor, então para quem tem um perfil mais conservador, vai conseguir sustentar isso por mais tempo, né? Porque às vezes se a pessoa é muito conservadora, ela vê a oscilação, um dia o dinheiro está caindo, um dia está subindo, talvez ela não consiga manter a consistência. E consistência é tudo nos investimentos, tudo. Você investir mensalmente, independente da situação, é o que vai te fazer colher resultado. Acertar a boa, querer o investimento da vez, não sei o quê. Beleza, legal. Só que o que vai te fazer enriquecer mesmo é fazer e repetir. Eu aprendi isso a duras penas. Eu comecei a investir em setembro de 2019. Meus primeiros investimentos, comecei na Bolsa de Valores no Brasil, na B3, começou o crescimento. Na época, acho que tinha 600 mil CPFs na Bolsa e ela começou a crescer. Aí depois pandemia. Veio pandemia, eu não esqueço, caiu 64,3% da minha carteira. Isso é literalmente eu colocar uma grana e em uma semana, menos metade do dinheiro que eu tinha investido. E logo depois, alguns meses, se recuperou. Mas eu mantive. E aí, o que eu fiz? Paciência. A paciência. Eu falei assim, eu não vou deixar abalar, porque baseado em todos os processos da minha vida, Olimpíada, enfim, a forma como eu cresci, eu sempre tive muita paciência para suportar o processo. Vou continuei fazendo os mesmos aportes, aí depois a bolsa voltou, cresceu e foi muito além do que ela estava antes da pandemia. Isso aí me ajudou. Eu tive amigos que perderam dezenas de milhares de reais, porque na hora que assustou, começou a cair, foi lá e realizou, vendeu, acabou. Sim. Não tem e aí como. não volta. E aí fala assim, eu não sei investir, não é pra mim, isso daqui não funciona. Exatamente. Foram essas palavras que usaram, eu não sei investir, isso não é pra mim. Acontece muito. E assim, o que eu acho, por que as pessoas têm medo? Porque existe desconhecimento, muita falta de educação financeira, e as pessoas não entendem o conceito por trás dos investimentos. Então, por exemplo, você investir em uma ação, você está se tornando um pequeno sócio de uma empresa. Olha que maravilha você ser sócio de uma empresa, de uma grande empresa que já é, assim, super conhecida, já tem seu lucro, já passou por todos os perrengues lá de início, e você nem precisa trabalhar. Você é sócio, mas você tem uma participação passiva ali, né? Eu não preciso participar de comitê, não preciso ir em reunião, nada. Fundos imobiliários. Você está investindo no setor imobiliário, que é um setor que brasileiro gosta muito. Está recebendo os rendimentos mensais, isentos de imposto de renda, sem ter muito trabalho, sem burocracia, sem inquilino, sem amolação de imobiliário, não sei o quê. E não tô falando que, nossa, não é para investir nos imóveis em si, diretamente, não é isso. Mas é diversificar. Diversificar. Você quer ter dinheiro em imóvel? Tenha, mas também tenha dinheiro em renda fixa, mas também
compre umas ações, então o diversificar é muito importante. Tem como a renda fixa com a liquidez maior para você conseguir uma emergência, conseguir sacar esse dinheiro. Isso aí também eu aprendi estudando. O primeiro livro que eu li sobre finanças foi o livro do Thiago Nigro, do Meu 1 Milhão. Foi quando começou a pandemia. Que eu falei, gente, eu acabei de entrar no mercado, eu comecei a investir, mas eu não entendo nada disso. Já que eu estava em casa, deixa eu aprender. E aí, nesse período de pandemia, assim, eu engoli investimento, entender mesmo, porque até então eu tinha noção, já tinha melhorado minha condição, não pagava mais cheque especial, conseguia guardar uma coisinha, mas eu não tinha noção do que era. E aí foi que assim, e é exponencial, você começa com um pouquinho de esforço, e aí de repente quando você vê, a coisa vai embora por causa dos juros compostos. Então, E como as pessoas começam sem conhecimento, elas acreditam que é aposta, né? Então, assim, a maioria começa assim, eu vou investir na ação X, porque o fulano tá falando que ela é boa. Aí, de repente, caiu, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Porque não sabe nem o que que aquela empresa faz. é isso. Aí aprende como que faz o day trade, não entende o day trade, mas sabe como operar, sabe como startar e stopar. Aí, beleza. Aí, Elas querem as coisas muito fáceis, igual esse jogo de aposta. Elas preferem apostar tudo lá. Daqui R$200 pra investir por mês, não tem. Não dá. Mas gastar R$500, sabe? Pra jogar no jogo. Eu tenho. as chances são maiores, né? E quando o Lucas começou, ele ficou nessa de day trade, só que ele fazia em conta demonstrativa, ele não chegou a colocar dinheiro assim dele, não. Mas ele fazia isso, ficou lá meses tentando acertar, sabe, a estratégia e não sei o quê, até que ele desistiu, viu, que realmente, assim, você não, a 97% das pessoas mais perdem que ganham. Por quê? Emocional. Não é só que não tem, não é que não seja possível. O problema é que as pessoas esquecem do fator emocional, que é, na hora que eu estiver perdendo, será que eu vou conseguir zerar minha posição, fazer meu stop ali no momento certo em que precisa e não querer recuperar o dinheiro até eu perder tudo? Eu falo por experiência própria, porque eu já tentei, eu estudei muito day trade e tentei. E eu descobri que eu não tenho estômago para isso. Porque para mim começou a virar um jogo de azar. Eu perdia, eu queria recuperar. Aí eu perdia mais, aí eu queria recuperar. Quando eu vi, eu entrei num poço que assim, eu tava tirando dinheiro do que tava rendendo nas ações, no swing trade, tava fazendo day trade, perdendo aquele dinheiro. Em vez dele estar rendendo, eu tava perdendo, porque eu queria recuperar. Aí eu falei, não, peraí, você não dá conta. Você, assim, as pessoas que fazem dar certo, elas levam isso como uma profissão. Não é amadorismo. Tem muita análise técnica, fundamentalista de qual empresa eles estão comprando. E aí, ainda que dê certo, você está disposto. Será que o que vai valer mais? A sua hora trabalhada e ganhando mais para investir mais? Ou você ficar nessa de ganho, perco e uma hora perder tudo? E demanda muito tempo também. Não é uma coisa que dá pra fazer. Exato. Boa pergunta, meu amor. Luiz, tem alguma pergunta? Não, tomei uns tapas na cara aí, uns aprendizados meio fortes aí, mas... Casou errado. Mentira, Camila. E aí, Lupinha, quer fazer algum comentário? Quer se defender? Tranquilo. Tem muita direção. Eu queria pedir a Bianca para dar um conselho para os casais que estão começando aí na vida financeira. Qual conselho você daria para eles? Sejam transparentes desde o início. Não casem, para quem não casou, não casem sem conversar sobre responsabilidades financeiras, quem vai ser responsável pelo quê, qual a periodicidade que vocês vão olhar para as finanças de vocês. Tem dívida? Se tem, qual que foi a causa dessa dívida? Entender, né, de onde veio para tentar melhorar. Além da transparência, definir objetivos juntos. Né? Claro que cada um pode ter seus objetivos individuais, como eu falei, mas ainda os objetivos individuais têm que estar alinhados com os objetivos em conjunto. Porque imagina, a gente quer chegar no primeiro 1 milhão em 2 anos. Aí eu invento de comprar um carro de R$200 mil, porque eu sonho sozinha no meio desses 2 anos. É um sonho individual meu, mas que está atrapalhando os objetivos do casal. Então, ainda que você tenha objetivos individuais, eles têm que se encaixar nos objetivos do casal.
E também eu acho que juntar as finanças, os investimentos, foi uma coisa que ajudou muito pra gente. Antes da gente vir para os Emirados, porque como a gente começou a investir, cada um, antes de ir morar junto, antes de casar e tudo, quando a gente foi morar junto, cada um já tinha seus investimentos. E a gente permaneceu fazendo assim. Então, assim, vamos investir tanto, a gente vai dividir no meio, cada um aplica o seu. E isso acabava que, assim, tomava o tempo de ambos para fazer a mesma coisa, basicamente. Quando a gente veio para os Emirados, para quem não sabe, inclusive, que muita gente não, eu vejo muita gente mudando de país que não tem essa consciência sobre saída fiscal. Saída fiscal. Então, quando você dá a saída fiscal, você já não pode investir no Brasil da mesma maneira. É extremamente burocrático e custoso se você quiser manter uma conta aberta lá, enfim. Então, o que a gente fez? Eu não dei saída e ele deu, para não ter que tributar o salário. Muita gente acha assim, não vou dar saída, tô aqui ganhando, o Brasil não vai ficar sabendo do quanto eu tô. Não paga imposto, viva a minha vida, e depois chega uma leve multinha. Então, é importante saber disso, se você for mudar de país, que existe essa burocracia. Então, quando a gente veio para cá, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um advogado tributarista para nos informar sobre todas as possibilidades e tudo mais. E a gente chegou a essa conclusão. Eu não dei saída, ele deu. E a gente juntou tudo no meu nome. E foi aí que a gente juntou o patrimônio e começou a investir junto. E hoje eu sou inteiramente responsável por isso. Ele só olha de vez em quando. Só dá uma taca alta aí. Mas isso foi muito importante porque, assim, a rentabilidade não muda. Você investindo separado, você investindo junto, é como assim, vamos supor que o rendimento de um é de R$500, o rendimento de outro é de R$500, quando você junta vai ser de 1.000, porque é de 500 de cada um, não vai mudar a rentabilidade. Só que a sensação é de que as coisas estão acontecendo mais rápido, porque vocês estão mais alinhados e o patrimônio somado, ele vai... Bem maior. Né? Então, a sensação é de que a gente está indo mais rápido. Além do fato de que hoje, ele não chega em casa, não tem que se preocupar que vou investir, vou pensar no que eu vou fazer e tal. Isso é minha responsabilidade. Eu dou espaço e tempo para ele fazer outra coisa que ele é melhor do que eu. Então, eu acho que isso também ajudou muito a gente, acelerou muito o nosso processo. E foi importante, mas claro, vale pontuar que isso tem muito a ver com o regime de bens que vocês vão casar, né? Se for separação total de bens, é outra história. Mas se for parcial ou comunhão total, tanto faz o que está no nome de cada um. No final das contas, o que foi construído pelas agendas dos dois, então tanto faz no nome de quem vai estar aplicado. E aí, por isso que eu estou falando que não precisa os dois ser um expert no assunto, mas algum tem que tomar frente disso. E se nenhum dos dois tem interesse ou vontade de aprender, consultoria, tem que delegar, então. Manda mensagem lá para Bianca. Manda mensagem, @Bianca nas finanças. É isso aí. Então, acho que esses são os meus principais conselhos. E é você entender que relacionamento não é disputa. É vocês dois pelo mesmo propósito. E eu acho que isso, juntar as finanças, ajuda a você não ser competitivo com o outro. Porque é nosso. Então, independente de onde veio, independente para onde vai, tá saindo do mesmo bolso. Tanto é que hoje em dia eu brinco assim, às vezes eu falo assim, nossa, você não me dá presente, mas aí eu logo falo assim, mas não adianta, presente vai ser. Você não ia conta, era? Não, sabe? Estudando o presente. Aí eu falo, não, melhor a gente viajar, vamos juntar dinheiro pra outra coisa, porque tá saindo do mesmo bolso. Então, quando você junta o dinheiro, ter um propósito em conjunto é muito mais fácil. Nossa, esse tempo já tá acabando, mas tem tanta coisa que eu queria falar, acho que você vai ter que voltar de novo, Bianca. Bora. Tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre na área de finanças e eu acho que é interessante a gente falar. Mas é isso. Fala um pouquinho sobre sua mentoria, sobre suas redes sociais. Fala pro pessoal aí. Meu @ é Bianca nas finanças. Hoje, meu foco principal, apesar de eu ainda dar mentoria financeira, que é para quem não faz sobrar dinheiro ou está endividado e quer começar a fazer sobrar,
esse não é meu foco hoje. Eu atendo mais esse perfil, assim, ou por indicação, ou pontualmente eu divulgo essa oportunidade. Meu foco realmente é investimentos, que é o que eu sou especialista. E a minha mentoria de investimento, ela é para quem está começando do zero ou já começou a investir, investiu errado, que é a maioria dos casos. Então, eu falo numa linguagem muito simples para que qualquer pessoa que não saiba nada hoje consiga sair do zero e começar a investir no primeiro mês. Porque eu acho que o grande diferencial da minha mentoria é pegar na mão e realmente fazer o processo. Porque como hoje eu sou consultora CVM, eu tenho essa permissão de montar a carteira para a pessoa. Então eu posso te falar exatamente, depois de conversar com você, entender seu perfil, seus objetivos, seus aportes, te falar exatamente em quais ativos você vai investir, como você vai começar. Então, eu faço a pessoa abrir a corretora comigo e eu falo tudo o que ela tem que fazer. Então, é impossível, a não ser que você não tenha o dinheiro para começar, você não começar. Então, acho que esse é o principal diferencial e também, né, o acompanhamento que eu faço de 1 ano. Eu sou muito preocupada com os meus mentorados. Ainda que a pessoa saia da mentoria, eu ainda fico pensando nela, mando mensagem e falo, fulano, como que tá? Puxa a orelha. Então, hoje meu foco é em fazer as pessoas multiplicarem seu capital. Legal. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Adoramos o podcast hoje, muito bom. E aí, meu amor, sua rede social? Júlia Almeida Lopes, e a sua? William Castro Lopes. É isso, espero que vocês tenham gostado desse Isso aí, episódio. se inscreva no canal do YouTube, do iCast, comenta. É isso aí. E até Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.